No Direto ao Ponto, com a participação do médico e gourmet Dr. Marcos Franck, que hoje vai falar sobre a abóbora, a injustiçada. Por que ela é injustiçada? Só que antes dele responder por que ela é a injustiçada, Ricardo Sander gosta de abóbora? Gosto. Também gosto. Bruno Arosteg gosta de abóbora? Gosta também. Dr. Frank gosta também. Gosto muito de abóbora. A abóbora é injustiçada porque ninguém vai num restaurante para comer abóbora, né? Ah, vim lá, sonhei em comer uma abóbora, né? Sonhei com um mogango, com uma moranga, né? Com uma abóbora de pescoço, não tem essa... Um pouco renegada, digamos assim, né? Ela aparece pela primeira vez nos pratos mais ou menos finos aí, quando o pessoal faz camarão na moranga, né? Então já dá um toquezinho mais chique ali para ela. Moranga é um tipo de abóbora. É um tipo de abóbora. A gente vai Tem falar outros. sobre isso daqui a pouco. Tem um monte. A família da abóbora é gigantesca. E a abóbora, ela surge aqui na América. Ela é originária daqui da América, como o pimentão, como o milho e outras plantas aí. E foi domesticada há mais ou menos 9.000 anos pelos olmecas, que eram os índios que moravam lá no México e que eram antecessores dos astecas. E olha que coisa engraçada, no começo a abóbora servia para transportar e guardar água, não tinha como comer ela era impalatável no começo. Então eles abriam um buraco, colocavam água dentro e fechavam e usavam para guardar água. Com o tempo, eles começaram a botar sementes fora, as sementes ficavam no sol, secavam e eles viram que dava para comer a semente. Foram plantando, alguém aprendeu lá a cozinhar de um jeito diferente e foram domesticando e selecionando as abóboras que eles gostavam. Depois chegaram aí os conquistadores, né? Chegaram os espanhóis, chegaram os portugueses e viram lá os incas, os astecas, os índios brasileiros comendo abóbora e começaram a comer também e levaram isso para a Europa. Mais tarde, quando os imigrantes italianos, alemães voltaram para o Brasil, a abóbora já tinha se espalhado pela Europa e eles trouxeram de volta as suas abóboras. Então foi assim que a abóbora deu essa volta no mundo. Começa na América, vai para a Europa e depois ela volta para cá de novo. Mesmo africanos, né? Lembre que os portugueses navegaram muito pela costa africana, então levaram a abóbora também para o continente africano e depois os negros escravos, quando vieram para o Brasil, trouxeram também as suas abóboras. E a abóbora é um gênero botânico, pertence à família da melancia, do melão, do pepino, do chuchu e das abobrinhas. E a abóbora ela tem muita vitamina A, essa é uma grande questão dela. E ela não tem amido, então ela pode ser consumida aí sem ter medo de picos glicêmicos e coisas assim. E não sei se o pessoal sabe, mas dá para fazer abóbora de tudo quanto é jeito. Doce, massa, assado, prato cozido. Dá para comer tudo que a abóbora dá. Dá para comer o fruto, que é a própria abóbora. Dá para comer as flores, os italianos fazem isso. Dá para comer as sementes e dá para comer as folhas. Acho que isso deve ser novidade aí para vocês. Esse é o passo. Então vamos lá. As sementes eu até... Semente de abóbora são consumidas torradas, são colocadas sobre iogurte, sobre Fica muito frutas e são uma alternativa muito importante para enriquecer a dieta dos veganos e dos vegetarianos. As folhas, principalmente os africanos faziam isso, eles cortavam ela e colocavam as folhas das abóboras em sopas ou em guisados. A flor das abóboras é consumido pelos italianos, né? Eles fazem ela frita, fazem um molho dorê milanesa, fritam, e é um prato chique na Itália comer flor de abóbora. E aí hoje, então, eu vou dizer uma coisa, um dos meus pratos favoritos, o prato que me lembra a minha infância, é guisadinho de moranga com arroz, feijão e rúcula. É o prato da minha infância, eu adoro comer isso. E trouxe aí duas receitas. Primeiro, uma de escondidinho de abóbora com carne moída. Todo mundo gosta de escondidinho, fazem com batata doce, dá para fazer com abóbora. E a outra receita que eu trouxe aí, então, é de um risoto de abóbora com gorgonzola e nozes. Nossa, e já que o Alex não está aí, né, mas dá uma dica lá no Empório, tem gorgonzola italiano. A diferença é brutal, né, das gorgonzolas que nós consumimos aqui brasileiras. Sinto muito aí, né, tem horas que não dá para ser tão patriota. Então tem lá uma boa gorgonzola, mas quem não quer investir um pouco mais,
pega uma gorgonzola no mercado, vai fazer um belo risoto com gorgonzola e com nozes. Olha aí, boas dicas. Já tem a ouvinte aqui, Lisete Farias, lá da 413 em Santa Clara. Tem várias receitas para fazer com abóbora. Ela manda uma foto aqui, então é uma abóbora em conserva, eu acho que é, né, Rita? Assim, tá acho que é o doce, picada, né? É doce, O doce né? de Dentro abóbora. de um vidro ali. É uma das formas, mas tem várias, como falaste, né, Dr. O Frank? meu avô materno, que era de origem portuguesa, a sobremesa dele, eles pegavam as abóboras de pescoço, eles colocavam ela no forno com açúcar, caramelizavam, ela ficava doce, né? E assada. Ele raspava ela, botava num prato, apertava com um garfo, botava mais um pouquinho de açúcar e botava leite. Isso era a sobremesa dele, um português. Né? Então tem muita coisa, tem muita versatilidade. Por isso que a abóbora, o título aí, a injustiçada, né? Ela está em tudo. Nos restaurantes ela não chega assim com essa força toda. A gente vê a batata, a gente vê a batata doce chegando agora com mais força, a cenoura, o brócolis, mas a abóbora continua de fora aí dos grandes cardápios. Quase todo mundo gosta, não dá pra dizer que é todo mundo, porque claro que tem gente que não gosta, né? Mas a maioria das pessoas eu acho que gosta, ou gosta de ou doce, ou salgado, ou de alguma forma, mas realmente não é muito comentada, né? Não, ela é Um acompanhamento, injustiçada. né? Uhum. É um complemento muitas vezes. Tá bom, Dr. Frank. Um grande abraço, um ótimo final de semana com abóbora ou sem abóbora. Um ótimo final de semana aí, que vamos cuidar para não falar abobrinha, né? Aliás, por que será que as pessoas falam, né? Falar abobrinha. É uma boa Já pergunta. vamos Vamos ver se pesquisar. a gente responde isso aí semana que vem. Se alguém souber a resposta aí, manda para nós. Tá bom, muito obrigada, Dr. Frank.